Êxodo capítulo 2, do verso 11 até o verso 15, é uma história bastante conhecida, e aí você pode deixar a sua Bíblia aberta aí no texto. Nós vamos ler mais alguns textos desse capítulo, em outros capítulos da palavra. Vou pedir ali para o Ícaro, na mídia, ficar ali atento, que nós vamos ter alguns textos aí, vamos correr um pouco pela palavra de Deus. Mas é uma história muito conhecida, história de um grande personagem da Bíblia chamado Moisés. A palavra diz assim: naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos, e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados. As versões mais antigas da Bíblia falam que ele olhou para um lado, aí ele olhou para o outro lado, ele olhou para todos os lados, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio, cometeu um assassinato, e escondeu o corpo na areia. Muito curioso que depois esse mesmo homem, instruído por Deus nos 10 mandamentos, vai dizer: não assassinarás, não matarás. Mas ele tinha essa questão no currículo dele, cometeu um assassinato. Verso 13: Moisés saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: por que você está espancando o seu próximo? O homem respondeu: quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar, como também matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo e pensou: com certeza já descobriram o que eu fiz. E tinham descoberto mesmo. O serviço de inteligência do Egito já tinha descoberto tudo que tinha acontecido. Verso 15: informado desse caso, Faraó quis matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Chegando lá, sentou-se junto a um poço. Amém, queridos irmãos? E aí nós vamos continuar lendo alguns textos aqui dessa história. É muito curioso que esse relato bíblico tem um relato paralelo a ele, que depois nós vamos ler alguns versículos, lá em Atos capítulo 7. Em Atos capítulo 7 tem um relato paralelo dessa história que nós acabamos de ver aqui, da história de Moisés. E hoje eu queria conversar com os irmãos sobre um tema, o seguinte tema: queridos irmãos, como é que nós podemos nos recuperar dos erros do passado? Como é que nós podemos nos recuperar dos erros que nós cometemos no passado? Quero conversar sobre isso porque esse tema é importante, irmãos, porque todos nós cometemos erros, e todos nós estamos sujeitos a cometer erros, e muitos erros que nós cometemos trazem dolorosas consequências para as nossas vidas. Todos os erros têm consequências, mas alguns erros trazem consequências muito mais desastrosas. E nós precisamos aprender então como lidar quando nós erramos, como nos recuperar desses erros, porque se nós não aprendermos isso, meus irmãos, nós na nossa vida e com decisões desastrosas podemos piorar as coisas. Os erros trazem consequências. Se nós não aprendermos a lidar com os nossos erros, nós podemos piorar ainda mais as coisas nas nossas vidas. No texto que nós lemos, ele nos diz que Moisés, sendo já adulto, e o livro de Atos, o texto paralelo lá em Atos capítulo 7, diz que Moisés tinha aqui 40 anos de idade, quando essa história aqui aconteceu.
Moisés, aos 40 anos de idade, ele perdeu tudo. Quando ele era um homem adulto, estava com seus 40 anos, ele perdeu tudo. Quem tem mais ou menos 40 anos de idade, aí levanta a mão assim. Ó, não pode mentir, hein, pessoal? Estou vendo que tem uns aí de 80 levantando a mão, hein? 40 anos, temos alguns irmãos aqui nessa faixa etária. E Moisés chega nessa altura da vida, e ele perde tudo. Ele perdeu a sua família, ele perdeu seu ministério, ele perdeu seus sonhos, seus projetos, ele perdeu o seu conforto. Ele era o filho da princesa, filho adotivo da princesa do Egito, e ele perdeu tudo por conta do que, irmãos? Por conta de uma decisão desastrosa, por conta de um erro que ele cometeu. Nós vamos ver aqui na história como ele agiu impulsivamente. Ele tomou uma decisão sem sabedoria, ele cometeu um assassinato, no impulso, na carne, ele agiu daquele modo, e aí ele cometeu um erro, e esse erro foi seríssimo, e esse erro trouxe grandes consequências para ele, porque ele teve que deixar tudo para trás, para poder salvar agora a sua vida, em função do erro que ele cometeu, e ele teve que sair de onde ele estava, e ir para a terra de Midian. Essa é um lado da moeda dessa história, mas essa história que a palavra de Deus, o Espírito Santo inspirou o próprio Moisés para relatar. Essa história não é somente sobre como Moisés perdeu tudo por causa de decisões ruins, mas a história dele é principalmente como ele se recuperou. A história não é só sobre como ele perdeu, mas é principalmente como ele trilhou o caminho da recuperação. Depois de perder tudo, nós vemos esse homem agora trilhando esse caminho da recuperação, e a história de Moisés nos ensina, irmãos, que é possível nos recuperarmos dos erros e das perdas do nosso passado. Amém, irmãos? A palavra de Deus nos ensina que é possível. Tem um ditado, as pessoas dizem por aí, um ditado popular que diz que um pássaro com asa quebrada nunca mais poderá voar. Já ouviu esse ditado? Um pássaro com a asa quebrada nunca mais poderá voar. Mas sabe o que eu acho interessante? A história de Moisés e a palavra de Deus, ela ensina que o nosso Deus, irmãos, ele gosta de usar pássaros com asas quebradas, amém? O ditado diz que um pássaro com asa quebrada, e Moisés aqui chegou agora nesse ponto. Moisés se tornou um pássaro com a asa quebrada, mas nas mãos de Deus, um pássaro com a asa quebrada pode voltar a voar, amém, irmãos? E é essa história que esse homem nos inspira. Não só ele volta a voar, como na verdade, depois de toda essa experiência, ele alçou voos mais altos ainda. A melhor parte da vida de Moisés ainda estava para acontecer lá na frente, depois dos equívocos que ele cometeu. Essa história nos ensina, meus irmãos, que se nós escolhermos as ações certas, nós podemos nos recuperar dos erros do nosso passado. E hoje à noite, aqui inspirado na história dele, eu queria destacar apenas duas ações, que se nós prestarmos atenção, nós que somos humanos, cometemos erros, muitas vezes erros e equívocos sérios na nossa vida, agimos na carne, tomamos decisões ruins. Se nós trilharmos o caminho dessas duas ações, a palavra de Deus também nos dá essa confiança que eu e você também estaremos trilhando o caminho da recuperação dos erros e das perdas do passado na nossa vida.
Que ações são essas? A primeira ação: se assente, se aquiete. Você cometeu erros, decisões ruins, desastrosas, está lidando com consequências aí na sua vida. Primeira coisa que Moisés nos ensina a fazer aqui é: se assente, se aquiete, pare para pensar, porque o texto nos diz aqui no verso 15 do Êxodo 2, no verso 15, que, informado desse caso, o faraó quis matar Moisés, porém Moisés fugiu da presença do faraó e foi morar na terra de Midian. E quando ele chegou lá, ele fez o que, irmãos? Primeira coisa que Moisés faz é: sentou-se junto a um poço. Isso me ensina uma coisa, que na nossa vida, quando nós estamos tentando nos recuperar dos erros, nós temos que nos assentar e parar para pensar, nos assentarmos para pensar, nos assentarmos para refletir, nos assentarmos para orar diante de Deus, acalmar o nosso coração. Meu irmão, se a tua vida virou uma bagunça por causa de decisões tolas que você tomou, se a tua vida virou uma bagunça, se assente sozinho, você e Deus, se examine, pare para pensar como é que você chegou ali, porque foi justamente o agir com precipitação, movido por pressa, que causou tudo isso na vida de Moisés. E eu pergunto para você: muitas das decisões da nossa vida ruins, que trazem muito sofrimento para nós, elas não são tomadas justamente porque a gente não para pensar? É ou não é verdade? Agimos impulsivamente, agimos na carne, agimos no momento, e não paramos para refletir. E aí depois a gente continua correndo e não para nunca para pensar e para meditar e falar assim: deixa eu ficar sozinho e pensar um pouco, como é que foi que eu cheguei aqui? Porque eu estou na beira do poço, e se eu continuar no caminho que eu estou, eu vou parar onde, irmãos? Se eu estou na beira do poço e eu continuar na mesma direção, eu vou para onde? Fala para quem está do teu lado aí: você vai para o fundo do poço. Fala aí. Eu estou na beira, se eu continuar, eu vou para o fundo do poço. E Moisés aqui, ele para, ele pensa, ele fica sozinho, ele se assenta, e foi justamente a precipitação que fez isso com ele. Se não, vejamos, vamos para Atos capítulo 7 agora, Ícaro. Atos capítulo 7, vamos começar lendo alguns textos. Atos 7, 25, é a mesma história agora na versão lá do Novo Testamento de Estevão. Atos 7, 25, é uma outra maneira, a palavra de Deus traz alguns detalhes aqui sobre essa história. Primeiro diz assim, em primeiro lugar: ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam, quando ele foi lá e ele matou aquele egípcio, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele, eles porém não entenderam. Então Moisés tinha, quando ele tinha 40 anos de idade, ele tinha consciência que Deus tinha um projeto para a vida dele, uma vontade para a vida dele, que Deus, ele tinha consciência do seu chamado. Ele sabia que Deus queria salvar Israel por meio dele, isso aos 40 anos de idade. Agora, segundo lugar, Atos 7, 22. Olha só, um detalhe que não está lá em Êxodo, mas está aqui no Novo Testamento. E Moisés foi educado, vamos ler juntos esse texto, irmãos? E Moisés foi educado o cara tinha doutorado na USP, tinha doutorado, ele foi educado, ele era um homem educado em toda a ciência do Egito. O filho da princesa recebeu a melhor educação,
nas melhores escolas egípcias, mas ele tinha sabedoria? Muito curioso isso. Tem muita gente que tem diploma de doutor, mas é tolo. Tem muito estudo, mas não sabe tomar decisões sábias na vida. Tem muito preparo intelectual, mas age de modo precipitado, age de modo carnal. Mas tem muito diploma. Diploma é bom, mas eu tenho que buscar sabedoria para a minha vida, porque Moisés era assim, ele com doutorado e tudo, educado nas melhores universidades egípcias, tomou uma decisão desastrosa e perdeu tudo. Em terceiro lugar, Atos 7, 23, vamos ler juntos agora o texto, e aqui eu queria destacar uma coisa interessante, Atos 7, 23, vamos ler juntos? Quando... Então aí fala aquela história que nós lemos em Êxodo, quando ele tinha 40 anos, de quem foi a ideia? Foi de Deus ou foi de Moisés? Quem disse para ele ir lá? Quem? O texto está aí, ó. Foi Moisés. A ideia não veio de Deus. Ele sabia que Deus queria usá-lo para salvar. Só que Deus não falou para ele ir lá, mas ele foi. Ele não consulta a Deus, ele teve a ideia, e ele vai, e ele se precipita. Deus queria usá-lo, mas ele não aguardou o tempo de Deus, a orientação de Deus, e aí ele vai, ele tem a ideia, ele vai lá, e aí acontece tudo aquilo que aconteceu, e aí ele perde tudo, tem que fugir para Midian, e assim nós vemos que ele age com precipitação, toma decisões precipitadas, impulsivas, apressadas, ele não ora, ele não pensa, e aí depois que a vida dele vira uma bagunça por causa das decisões que ele tomou, aí graças a Deus diz a palavra que quando ele chega em Midian, a primeira coisa que ele faz é o quê? Ele se assenta na beira do poço. Se você, meu irmão, ou todos nós, quando nós tomamos decisões desastrosas, às vezes o nosso impulso é a gente continuar correndo e fazendo mais loucura, é ou não é verdade? Tomando mais decisão desastrosa, a gente tem que parar, tem que se assentar, sozinho, eu e Deus, e eu tenho que pensar, eu tenho que parar para orar, acalmar e ver o que está acontecendo. E essa é a primeira decisão que eu preciso tomar: me assentar, me acalmar. A segunda ação que Moisés tem aqui, quando ele chega em Midian, e no processo agora da recuperação da sua vida, ele começa a mudar as suas ações, ele começa a mudar os seus comportamentos. Meu irmão, a gente tem que parar, a gente tem que pensar, a gente tem que refletir, a gente tem que fazer autoexame, a gente tem que orar, e aí eu tenho que começar a mudar os meus comportamentos, porque se eu continuar tendo as mesmas atitudes, eu vou continuar colhendo os mesmos resultados. E nós vemos aqui, a palavra de Deus nos ensina que Moisés começa a mudar. Êxodo capítulo 2, verso 15, nós lemos já, diz que Moisés, para se salvar agora da fúria do faraó, ele mudou, ele correu, ele foi morar na terra de Midian, chegando lá, sentou-se junto a um poço. Aí o que aconteceu ali? Começou a acontecer ali em Midian, verso 16 e seguintes, agora preste atenção. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. O que aconteceu agora no verso 17? Preste atenção. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Vamos ler de novo o verso 16.
o sacerdote Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água. Elas vieram para tirar água, para dar de beber para os rebanhos. Pergunta: precisa muita água ou pouca água? Não tinha Sabesp aquela vez lá, Paulo. Não tinha Sabesp, não tinha água encanada, não tinha torneira. Aí diz o texto aqui, verso 16, que elas foram e elas fizeram o quê? Elas encheram os bebedouros. Pergunto para você: deu trabalho ou não? Quantas horas de trabalho? Pega a água no poço com o balde, vai e põe no bebedouro, porque são os rebanhos, para dar ao rebanho do seu pai. É gado. Se tinha camelo, então camelo bebe água. Aí elas tiram água do poço, põe lá e vai enchendo o bebedouro, enche o bebedouro, muito trabalho. Quando elas acabam o trabalho pesado, o que acontece? Chegam os pastores, você pode colocar o verso 17 aí. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Algumas versões da Bíblia falam enxotaram, as expulsaram dali. Os caras eram malandros. Por que eles não tomaram a fila logo no início? Por que, irmãos? Porque daí eles teriam que encher o bebedouro. Se eles chegam e expulsam elas, falam assim: não, primeiro nós. Aí eles teriam que encher de água. Eles eram malandros, eles esperaram elas fazer todo o trabalho pesado. Quando os bebedouros estavam já, aí eles expulsaram elas, já pegaram tudo prontinho. É malandro ou não é? Olha que coisa. E aí Moisés estava onde? Onde é que estava Moisés? Moisés estava na beira do poço, só vendo aquela cena ali. As meninas pegam a água, levam para o bebedouro, e ele só vendo assim. E aí ele viu assim, atrás nos coqueiros, tinha uns caras parados, mal encarados assim. Ele só olhando. Aí quando elas acabaram o trabalho, ele só olhando assim, enxotaram elas, e ele só olhando. E aí você percebe uma coisa, aqui tem um princípio bíblico importante, grava isso na tua vida, irmão. Moisés tem que lidar em Midian com o mesmo tipo de problema que ele lidava no Egito. O que acontecia no Egito? Pessoas mais fortes, os egípcios abusando de gente mais fraca, os escravos. Aí ele chegou lá, ele matou, querendo tomar uma decisão, fazendo uma ação, tomou uma decisão impulsiva e matou o egípcio, para tentar lidar com aquela situação. Aí ele tem que fugir, vai para Midian. Quando ele chega em Midian, o que ele encontra em Midian? Pessoas mais fortes abusando de pessoas mais fracas. Meu irmão, não importa se você está em Gósen ou se você está em Midian, você vai ter que lidar com os mesmos tipos de problema na sua vida. Você pode ir para onde você for, os problemas serão muito parecidos, os problemas que eu e você temos que lidar, muito parecidos. Por isso, o que tem que acontecer? Eu tenho que mudar. Se eu quiser me recuperar, eu preciso mudar, para eu poder trilhar o caminho da recuperação. Moisés matou lá, e agora, o que ele vai fazer? Será que ele vai agir igual ele agiu no Egito? Meses antes ele agiu no impulso, matou um egípcio. Será que ele vai matar um pastor agora também? Vai pegar a peixeira dele e vai porque aqui é nós, aqui é timão, aqui não tem esse negócio aí, pá. Vai agir assim? Ou ele vai agir diferente? A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que diante do mesmo tipo de problema, Moisés escolhe agir de um jeito diferente agora. Vamos continuar lendo. Verso 17 diz que então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, se levantou e fez o quê? E as
defendeu e deu de beber ao rebanho delas. Mudou. Lá no Egito ele atacou, o verbo é ele atacou, ele matou. Aqui é agora o verbo ele defendeu elas. O jeito de lidar com as coisas, o comportamento dele mudou. Ele as defendeu. E aí quando elas voltaram para casa, para junto de Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que vocês vieram mais cedo hoje? Hoje vocês não chegaram às 6 da tarde, chegaram às 3, né? Por que vocês vieram mais cedo? E elas responderam: um egípcio, que Moisés estava vestido provavelmente como um egípcio nos livrou das mãos dos pastores. Ele nos livrou das mãos dos pastores, mas ele fez muito mais do que isso, ele serviu elas, ele mudou o jeito agora de agir, ele livrou e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. A segunda ação, meus irmãos, se nós quisermos trilhar o caminho da recuperação, é que nós precisamos começar a mudar as nossas reações, mudar as nossas respostas e os nossos comportamentos. Moisés, diante dos mesmos tipos de problemas, começou a mudar as respostas que ele dava, a sua ação. E o nome que a Bíblia dá para isso, para esse tipo de mudança, o nome que a Bíblia dá é arrependimento. Essa experiência, Moisés passa por uma experiência de arrependimento. Porque o que é arrependimento, irmãos? O que é arrependimento? Arrependimento é uma mudança de mente que gera uma mudança de atitude. Arrependimento é uma tristeza. Arrependimento é uma dor. Você já chorou por causa de burrada que você fez? Fala assim: meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Você já parou? Na tua vida? Para você chega lá no poço diante de Deus, você para e fala assim: meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Me perdoa, Pai. Como é que eu fui fazer uma coisa dessas? Essa dor, essa tristeza, a Bíblia chama de arrependimento, mas não é só a tristeza, é uma tristeza que produz transformação. O arrependimento é uma tristeza que produz boas mudanças na minha vida, bons frutos. Por isso que a palavra de Deus fala sobre frutos dignos do arrependimento. Nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento, porque se essa tristeza, essa dor, essas lágrimas que estão acontecendo na minha vida por causa de erros que eu cometi, se isso não produzir frutos dignos, resultados bons, essa tristeza não é arrependimento, essa tristeza é remorso. E remorso e arrependimento são coisas diferentes. Porque o arrependimento verdadeiro é uma dor que eu sinto, vendo como as confusões que eu fiz transformaram a minha vida numa bagunça, a minha família, meus filhos, minha casa, meu casamento, minha igreja. Como as coisas que eu fiz transformaram tudo numa bagunça. Aí eu choro, aquilo dói. E quando tem arrependimento verdadeiro, conforme a palavra ensina, esse choro é abençoado, amém? Bem-aventurados os que choram assim, porque serão consolados. E quando esse choro então produz uma decisão de mudar, produz frutos dignos, resultados bons, isso é arrependimento. Porque quando tem só a tristeza, eu choro, o que foi que eu fiz, mas não existe mudança, isso não é arrependimento, isso é remorso.
E isso é muito importante a gente discernir. Veja o que diz a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vou pedir para o Ícaro colocar lá, 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10. 2 aos Coríntios 7, verso 10. Vamos ler juntos, irmãos, esse texto. Sublinhe na sua Bíblia, grave esse texto. Vamos ler juntos? Porque a tristeza... que ninguém... Mas a tristeza do mundo produz morte. Você entendeu a diferença? Existe uma tristeza que é segundo Deus, que produz o arrependimento para a salvação, produz salvação na gente, produz recuperação. Mas existe uma tristeza, meus irmãos, que não produz salvação, ela produz morte. E entender essa questão que Moisés está passando aqui, Moisés está passando por essa experiência de arrependimento, porque nós vemos como tudo aquilo contribuiu para ele começar a mudar de atitude. E aí quando ele chega em Midian, ele começa a ter outro tipo de comportamento. Experiência de arrependimento, entender isso é muito importante, sabe por quê? Porque nós podemos ter outras reações, meus irmãos, diante dos erros e perdas do passado, reações que não são boas, diante dos nossos erros, e por causa dos erros, as perdas, sofrimentos, podemos ter outras reações que não o arrependimento, e reações que não são boas. Por exemplo, remorso, como nós falamos, a pessoa fica remoendo a culpa, e aí, meus irmãos, ela se afunda em tristeza por causa das loucuras que fez. Não é uma tristeza segundo Deus que produz salvação, mas é uma tristeza, é um remorso. A pessoa fica lá se culpando, se afundando em tristeza, acaba em depressão, e isso paralisa, ela não se recupera. Uma outra reação que não é boa é a vitimização. Tem gente que diante dos seus erros, ela fica se vitimizando. Ai, coitadinho de mim, a vida não é fácil, eu fiz aquilo também, né? E ela fica se justificando, ela fica se vitimizando, coitadinho de mim, eu achava que eles entenderiam que Deus queria me usar, mas eles não entenderam, ninguém me entende, ó vida, ó dia, ó azar, ninguém me compreende, coitado de mim. E essa reação também não é boa, mas tem muita gente que comete erros e fica se vitimizando, comete erros, se vitimiza e transfere a responsabilidade para os outros, como fez Adão. Nós temos essa mania desde Adão. Quando Deus perguntou para Adão assim: Adão, o que foi que você fez? Aí ele falou assim: a culpa é sua, Deus, foi a mulher que o Senhor me deu. Vitimização. E aí a pessoa não passa por esse processo de arrependimento e não trilha o caminho da recuperação. Uma terceira reação que não é boa é a revolta. Tem gente que comete erros, pecados, perde tudo, a vida vira uma bagunça, e aí ela fica revoltada. Ela fica revoltada. Ela fica com raiva de tudo e de todos, porque agora eu estou sofrendo. Você conhece gente assim? Olha, você já fez isso? Revolta. Ele diz assim, Moisés poderia ter dito, né? Eu tentei ser um cara legal, tentei ajudar os outros, tentei ajudar Israel, tentei fazer a vontade de Deus, mas só me dei mal. Podia tomar esse caminho, não podia? Não ajudo mais ninguém. Já viu isso? Quero que agora todo mundo se lasque, só vou pensar em mim, porque eu tentei ser um cara joia. Esse é o caminho da revolta. Quando a pessoa trilha esse caminho, isso não é saudável. O caminho que a Escritura nos dá, meus irmãos, é esse caminho, é o caminho da gente sentar, se assentar, parar para pensar, nos colocarmos diante de Deus em oração
e de Deus recebermos esse caminho de arrependimento, onde eu sou tomado por essas lágrimas, essa tristeza e essa dor, mas é uma dor segundo Deus, uma dor que me leva a trilhar um caminho de mudanças. Esse é o caminho que Deus nos ensina, que Moisés nos mostra aqui, que é o caminho da recuperação. E ele faz isso. No meio dos seus erros, dos seus equívocos, Moisés vai fazendo isso. E qual é o resultado? Ele começa, na graça de Deus, a recuperar. Ali em Midian, ele recupera a família, ele encontra uma família. Ali em Midian, ele encontra o seu trabalho. Ali em Midian, ele vai ter filho. Ali em Midian, ele vai pastorear as ovelhas do sogro agora no deserto. Ali em Midian, porque ele teve as ações corretas, Deus vai começar a preparar agora ele para o futuro que Deus tinha reservado para esse homem. Ali em Midian, ele vai cuidar das ovelhas, no mesmo deserto que lá na frente ele vai cuidar de Israel. Deus estava preparando. Meus irmãos, quando nós cometemos erros, e nós cometemos, erros que muitas vezes nos trazem muita dor, a história de Moisés nos ensina que a recuperação na graça de Deus é possível, amém? Quando nós temos as atitudes, as ações certas, essa recuperação é possível. Quando eu paro, eu penso, eu digo o que foi que eu fiz, e quando eu começo a trilhar o caminho do arrependimento na minha vida, eu não culpo os outros, eu não transfiro para ninguém, eu não me deixo consumir por tristeza, pela revolta, não, eu vou trilhar este caminho, porque trilhando assim, eu volto a estar disponível nas mãos de Deus, para ser usado por Deus, e para Deus completar os planos dele na minha vida. Essa é a vontade de Deus para nós. Quero chamar os jovens aqui, eles vão nos ministrar um último louvor. Enquanto eles se preparam aqui para nos ministrar esse louvor, eu queria que você fizesse como Moisés aí, assentado, você pensasse na sua vida. E como é que você, meu irmão, tem lidado com os seus erros? Como é que você tem lidado com os seus equívocos? O convite da palavra é para você, hoje, fazer como Moisés. Em meio à tristeza, trilhar o caminho do arrependimento. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar nesse momento. Fecha os teus olhos, abra o teu coração para esse mesmo Deus, o mesmo Deus de Moisés, Ele está aqui com a gente hoje. É o mesmo Deus. E esse Deus, Ele tem muita vida para nós. Tome as ações certas na sua caminhada. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos hoje pedir que o Senhor nos dê graça, nos dê luz, nos ilumine, para que nas nossas vidas, Senhor, nós possamos ter a resposta certa aos erros que nós cometemos. Resposta certa, Senhor, para nós trilharmos o caminho, para darmos a volta por cima nas nossas vidas, trilharmos o caminho da recuperação, trilharmos para esse caminho onde nós vamos estar prontos para o Senhor voltar a nos usar grandemente, onde os planos do Senhor vão poder se realizar nas nossas vidas, Senhor. Nos livre, Senhor, nos livre da falta de sabedoria, em meio a erros, nos livre da dureza de coração, nos livre, Senhor, dessas coisas, mas que ao invés de ficarmos com o nosso coração endurecido, que nós possamos nos entristecer com a tristeza que vem de Ti, que é segundo o Senhor, que é uma tristeza que produz salvação. Toca os nossos corações,
O Senhor conhece. O Senhor conhece como andam os nossos lares, o Senhor conhece como andam os nossos casamentos, nossas famílias. O Senhor conhece como andam, Senhor, a vida de cada um, a rotina de cada um. E que na Tua graça, em nome de Jesus, nós possamos sempre, Senhor, voltarmos para o caminho do Senhor nas nossas vidas, melhorados, transformados, mais maduros e prontos para sermos cada vez mais usados pelo Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo nessa semana que começa, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.